Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius, professor de Física e Matemática aqui do Fernanda Aulas Particulares. Hoje eu quero falar com vocês sobre formação de imagem e campo de visão de um espelho plano. Antes de entrar nesse nosso assunto aí com a teoria e os exemplos, peço para vocês que dê uma curtidinha aqui no nosso canal, se inscreva para saber sempre as próximas aulas e se você precisa de uma aula particular, não hesite, liga aí nos telefones que estão aí na tela para que a gente possa agendar um professor para você e que você se prepare nessa reta final de junho. Não deixa acumular, não deixa carregar essa dependência, essa recuperação aí para o próximo semestre, tá bom? Então vamos lá. Campo visual de um espelho plano. O que é isso? Isso é o seguinte, é muito simples. É aquela região que, tendo um conjunto de objetos, permite que um observador os enxergue, tá bom? Então é uma região que você consegue ver alguma coisa, você como observador. Ó, como é que a gente faz para determinar essa região? Muito simples, tá? Você primeira coisa que você tem que fazer é representar geometricamente a imagem do observador. Então, se você não assistiu a nossa aula anterior, dá uma olhadinha lá que eu falo sobre como você forma a imagem de um observador ou de qualquer objeto, qualquer coisa que esteja na frente do espelho, tá bom? E olha só, a partir desta imagem você traça as retas que passam pela borda do espelho. Olha, com palavras fica meio complicado, mas vamos dar uma olhadinha em como é que a gente pode fazer isso visualmente ou geometricamente. Olha só, o observador está aqui, tá certo? É uma pessoa que está olhando para o espelho. E o espelho está aqui, ó, tá certo? Vou até fazer aqueles desenhozinhos, aqueles risquinhos de espelho. Tá aqui, ó. Observe que essa pessoa, esse observador que está aqui, ela vai ter uma imagem associada a ela. Presta atenção, no caso de uma pessoa que não está de frente para o espelho, como que a gente faz para traçar a imagem? Super fácil, ó. Primeira coisa, você prolonga a linha que determina o espelho, certo? Você prolonga de tal maneira que consiga passar por debaixo do observador. A partir daí fica muito fácil. Olha onde que está o observador. Você vai pegar uma reta que é perpendicular a esse observador, ó. Aqui eu coloquei esse azul um pouquinho mais para a direita, mas no fundo você sabe que você pode vir a partir daqui, a partir de baixo do observador. E se esse observador está a uma distância d desta reta que prolongamos a partir do espelho, a imagem também vai estar a uma distância c. Olha aqui, ó, a imagem do observador. Ambos vão estar o quê? A mesma distância dessa reta, que é o prolongamento aqui, a extensão da linha do espelho, tá bom? Muito bem. Isso, então, ó, é o primeiro passo aqui, ó, representar geometricamente a imagem do observador, tá certo? Então, presta atenção. Se o observador estiver meio fora do espelho, não tem problema nenhum. Você passa aqui, ó, uma linha que continua a linha do espelho, certo? Uma continuação. E aí, simplesmente, perpendicularmente, você vai do observador até essa linha. E essa distância que está aqui é a distância do observador à linha que prolongamos do espelho. A imagem vai estar à mesma distância. Então, aqui, ó, a imagem está aqui, ó. Simplesmente isso, porque está à mesma distância. Sempre equidistante, sempre simétrico, tá bom? Agora, olha só que legal, vamos para o passo 2. A partir desta imagem, traçar as retas que passam pela borda do espelho. Vamos traçar. Tracei uma, olha lá, estou partindo de uma reta que sai da imagem. Tracei a outra, onde ambas as retas passam pela borda do espelho. Onde que está a região ou campo visual do espelho plano? Essa aqui, ó. Pronto. Ou seja, qualquer coisa que estiver aqui, ó, aqui tem que estar aqui dentro, tá certo? Ó, o nosso observador vai conseguir ver. É isso. Simples assim, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui, alguns exercícios para que a gente possa praticar isso e você ver na prática como que é. Olha lá, ó. Exemplo 1. Na figura a seguir, representamos uma fonte de luz F. Tá aqui a fonte de luz. Ela vai emitir luz, tá?
Eu tenho um espelho E, que ele está bem aqui. E 5 observadores estão situados nas posições A, B, C, D e G. A, B, C, D e G, certo? Então aqui são observadores. Quais desses observadores podem ver a imagem de F? Olha que bico. Então, ó, como é que a gente faz? Primeiro, passa aquela linha que ela dá o prolongamento do espelho, certo? A partir daí, nós vamos ver, por exemplo, onde que está a imagem da nossa fonte de luz. Olha só. Então eu peguei aqui uma reta de mesmo tamanho que é a distância dessa fonte de luz até a nossa linha prolongada do espelho, certo? Então aqui pode ser, aqui é D, aqui também é. Não me importa muito quanto que é isso aqui em termos de valor, porque eu sei que se você considerar essa grade quadrangular aqui, ó, nós sabemos que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Simplesmente eu medi o mesmo tamanho desses 4 quadradinhos e repliquei aqui para baixo, tá? Ótimo. O que nós temos que fazer? Então, onde que vai estar aqui a fonte, a imagem? Tá bem aqui, ó, essa bolinha vermelhinha. Essa aqui, o que que é? É a imagem da fonte de luz. Qual que é o próximo passo? Vamos prolongar duas retas, saindo dessa imagem aqui, ó, e passando pela borda do espelho, que está bem aqui, né? Acho que está aqui, deixa eu ver. Olha lá, prolonguei uma reta, prolonguei a outra reta. Cadê o campo de visão? Olha o campo de visão aqui, ó. É a região amarela. Então, ó, quais dos observadores podem ver a imagem de F? Apenas o observador D, apenas o observador G. Por quê? Porque eles estão no campo de visão. Simples assim. Legal, né? Geometria pura, certo, pessoal? Então, o que nós fizemos? Primeiro passo, encontrar a posição da imagem. A posição da imagem. Tá certo? A partir daí, traçar as retas pela borda do espelho. Traçar as retas pela borda do espelho. Fácil, né? Borda do espelho. Tá bom? É isso. Esse é um exercício, um exemplo que nós utilizamos para determinar o campo de visão de um espelho. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo falar mais um pouquinho de imagem, ó. Olha esse que interessante. Eu tenho uma fonte de luz F. Tá aqui a nossa fonte de luz F, tá bom? E ela está em frente ao espelho plano E. O nosso espelho está aqui, ó. Deixa eu representar aqui, ó. É essa reta que está aqui, tá bom, pessoal? Ó, que tem esses pontos 1, 2, 3, 4, 5. Então tá. Então temos uma fonte de luz F que está em frente ao espelho plano E, como ilustra a figura. Beleza. Um raio de luz que seja emitido da fonte F. Olha o que está acontecendo. A fonte F está emitindo vários raios de luz, tá certo? Vários raios de luz. Um deles vai ser refletido no espelho e vai bater no ponto P, certo? Não se esqueça. Reflexão é, chega na superfície refletora, bate e volta, né? Então, olha, quando esse raio de luz bate no espelho e refletido e passa pelo ponto P, significa que ele vai ser refletido a partir de um ponto de espelho. Vai ter um ponto específico que garante que os raios de luz que saem daqui, ó, tem um monte de raios de luz, tá? Tem um montão aqui, ó, tá saindo um monte. Porém, apenas um vai ser aquele que vai bater no espelho aqui e vai ser refletido aqui. Como que a gente faz? Presta atenção. Primeiro passo, traça a imagem do ponto F. De novo, ó, o ponto F está a 3 quadradinhos do espelho. Portanto, ó lá, eu vou traçar a imagem a partir de 3 quadradinhos do espelho. Repare que eu sempre vou seguir aqui, gente, a reta perpendicular. A reta perpendicular, tá certo? A reta perpendicular. A reta perpendicular. Então, ó, vou traçar aqui, ó. Opa. A reta perpendicular. Certo?
A partir do momento que você fez isso, você simplesmente vai... Olha só que louco, que simples que é isso. Você vai unir a imagem dessa fonte de luz ao ponto P. Então aqui é a imagem de F, beleza? Ó, pá, unir. Pronto. Esse ponto aqui, ó, gente, é o ponto que o raio de luz de F tem que incidir para que, ao ser refletido, ele vá direto para o ponto P. É isso aqui que está acontecendo, ó. Tá vendo, ó? Você tem um raio de luz aqui, ele bate aqui, vai no ponto 3 e é refletido no P. Mas como é que a gente sabe? Como é que é garantido isso? Olha que legal. Primeira coisa, aqui está normal, se você quiser pensar em termos de normal, tá certo? Ó, normal tá aqui, ó. Essa é a normal. Opa, não saiu muito bem, mas tudo bem. Vamos entender. O ângulo de reflexão é esse aqui. Tá certo? Esse é o ângulo de reflexão. Deixa eu desenhar normal de novo aqui. Isso. Aqui é o ângulo de incidência, tá certo? Então, o que a gente sabe pela lei da reflexão? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Bom, vamos lá. Se você for pensar aqui em termos de geometria, olha só que legal. Esse ângulo é igual a esse porque são opostos pelo vértice, tá certo? Muito bem. Aí, ó, esses caras são iguais. Veja só, se o I é igual a R, então eu garanto que, por semelhança de triângulos, esse triângulo que está aqui, ele vai ser semelhante a esse. Então é por isso que, quando você faz a aplicação da lei da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo refletido, você pode usar diretamente o quê? A imagem de algum objeto, que no caso é a nossa imagem da fonte, e simplesmente traçar uma reta da imagem até o ponto que ele está considerando. Simples assim, tá bom? Então, ó, alternativa C aqui, ó, ponto 3. Vamos mais um exemplo aqui para fechar com chave de ouro. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, mas vamos lá, vamos junto nessa para a gente entender isso. Olha só, eu tenho duas paredes opostas de uma sala retangular, beleza. Há um quadro Q, tá aqui o quadro Q, numa parede, e um espelho E. O espelho E está aqui na outra parede. Calcule o valor mínimo da altura x do espelho, de modo que a pessoa representada na figura possa ver a imagem inteira do quadro. Então, o primeiro ponto importante, olha só. Vamos localizar a imagem do quadro, porque a pessoa ela vai estar vendo o quê? A imagem do quadro, porque o quadro está atrás dela. Então, observe que o quadro ele está a uma distância da parede, na verdade, de tudo isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó, é 5,40 metros, tudo bem? Ok, então vamos lá. Como é que a gente traça, então, a imagem do quadro? Lembrando, então, que a distância de um objeto ao espelho vai ter a mesma distância da imagem ao espelho, certo? Então, ó, essa aqui, ó, é a distância do ponto mais baixo do quadro até o espelho, né? Correspondentemente, essa parte mais baixa vai ter uma imagem aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Bem aqui. Ok. Aí eu tenho a parte de cima do quadro, ó, a parte de cima do quadro. Correspondentemente também, você vai ter a imagem daqui da parte de cima, ó. Então essa aqui é a imagem do quadro, ó. A imagem do quadro, tá bom? Tá aqui numa parede imaginária que representa onde estaria o plano dessa imagem. Bom, muito bem. Presta atenção agora. A pessoa tem que enxergar esse quadro todo. Observe que essa linha de baixo aqui, ó, essa linha de baixo, ela já enxerga. Porque repare que a linha do olho está aqui, tá bom? Como que a pessoa vai enxergar o quadro? Bom, essa parte mais alta do espelho tem que chegar no olho dela. Então aqui é a imagem do quadro, né? Olha lá, ó. Esse ponto mais alto aqui, ó, tem que ir até o olho da pessoa.
Assim você tem a garantia de que a pessoa consiga enxergar tanto o ponto mais alto quanto o ponto mais baixo, porque ambos chegam no olho dela. Pronto. A partir daqui a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Primeira coisa importante é esse traço verde. Na verdade, é esse o tamanho mínimo do espelho, certo? É esse que é o tamanho do espelho que garante que a pessoa possa ver exatamente o quadro. Olha que louco isso. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer a conta disso agora? Ó, fácil. Presta atenção, nós vamos fazer semelhança de triângulos aqui. Quais são os triângulos? Eu vou pintar para que você possa ver. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse aqui. Olha só, aqui, esse pedacinho, eu vou chamar de X, que é o tamanho do espelho. Então não é aquele tamanho grandão, tá? E o tamanho da imagem do quadro é de 0,6, porque é o mesmo tamanho, certo? A imagem tem o mesmo tamanho do objeto que ele reflete, tá? Então, se aqui o quadro é 0,6 metros, a imagem do quadro também é, correto? E esses triângulos são semelhantes. De novo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o mesmo para esse triângulo menor que eu pintei e vai ser o mesmo para esse triângulo maiorzão aqui, ó, que engloba esse pedaço mais o maior. Então, olha que louco, você tem dois triângulos aí. Você tem um triângulo aqui, ó, com essa base que é o quê? A distância do homem até a parede, até o espelho, que é 3,6 metros. Tá certo? E você tem também um triângulo grandão, cujo tamanho é tudo isso aqui de base. Olha que louco. Então, aqui tem 3,6. E qual que é essa distância daqui até aqui? Essa distância aqui, ó, é a distância da imagem ao espelho, que é o 5,40 metros, que é a mesma distância do quadro ao espelho, entendeu? Logo, tudo isso daqui será 9 metros. 9 metros por quê? Porque é 3,6 mais 5,4. É isso. Muito bem. Agora nós podemos fazer uma semelhança de triângulos. Pronto, resolvido o problema. Então, olha só. Nós temos esse triângulo pequeno. Vamos começar com a alturazinha dele, que a alturazinha dele é x. Sobre a altura do triângulo maior. Então, temos que pegar os lados correspondentes, certo? Então, aqui dá 0,6. Isso está para... Agora, nós vamos pegar a base do triângulo menor. A base do triângulo menor é 3,6. Sobre... E nós vamos pegar a base do triângulo maior. A base do triângulo maior é a soma da distância do homem até o espelho, mais a distância do espelho até a imagem do quadro. Então dá 9. Acabou. Meu amigo, minha amiga, faz a regra de 3 aí, certo? Então vai ficar, ó, 9x igual a... Esse igual ficou meio zoado, mas é um igual, tá? 0,6 vezes 3,6, tá? Ó, dica rápida de cálculo. Aqui, ó, acabou a física, foi para matemática, tá certo? 3,6 nada mais é do que 4 vezes 0,9. Então, eu posso cortar esse aqui com esse aqui, dá 0,4. 0,4, tá? E quando nós fazemos 0,6 vezes 0,4, finalmente nós obtemos x igual a 0,24 metros. Ó que bico, tá bom? Então esse é um probleminha, tá? Disponibilizado numa lista de exercícios que estava com a imagem um pouquinho zoadinha, sem alguns dados e meio borrado. Eu dei uma melhorada nisso daí para que vocês pudessem ver todas as informações, tá bom? Então é isso, pessoal. Nessa aulinha rápida de hoje, vocês viram como que nós podemos calcular o campo de visão, que é super fácil, né? E também trabalhar com a parte de formação de imagem, certo? Nesse exemplo 3, nós fizemos o quê? Calculamos o tamanho de um espelho. Você vê que é um espelho bem pequenininho.
para que esse observador, esse rapazinho de camisa verde aí, possa enxergar o quadro que está atrás dele, tá? Logicamente que essa distância, esse tamanho de espelho X vai mudar de acordo com o quê? Com as distâncias entre observador e quadro, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. E se você quiser ter uma aula presencial conosco, só ficar à vontade e ligar ali para o Fernando Aulas Particulares que nós vamos atender vocês. Estamos atendendo na região do Morumbi, Jardim Guedala, Vila Andrade, estamos atendendo uma série de escolas dessa região, Vila Sônia, tá bom? Então fica à vontade para entrar em contato conosco. Aproveita que provavelmente semana que vem vocês vão ter todas essas provas aí. Então corre para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. Um abraço, valeu!